são cânticos, irmãos, de romagem, quando entoados pelos peregrinos, quando eu disse que eles estavam subindo de Jerusalém durante a caminhada, muitos olhavam para os montes, né? Porque quando nós olhamos para a questão dos montes, a gente percebe que tem ali uma referência, principalmente porque os romanos, eles adoravam, a história conta, e quando a gente vai pesquisar, a gente percebe que em Roma, na Roma antiga, a gente percebe que tinha muitos deuses, irmãos. E olha lá se não disser milhares de deuses, porque eles adoravam os deuses pagãos, e esses deuses pagãos, na maioria das vezes, eram adorados nos montes. E é interessante que quando nós percebemos a cultura dos romanos, a gente percebe que eles adoravam a cada deus por uma necessidade. Se a necessidade era guerra, eles procuravam o Deus da guerra. Se a necessidade era de perigo nos mares, eles adoravam a Poseidon. Estava com dificuldade ali no casamento, no amor, eles procuravam Afrodite. Então, eles tinham essa facilidade. E hoje eu trouxe para os irmãos, não somente a questão de saber que o nosso socorro, ele não vem do dinheiro, ele não vem de o quanto que eu oro, o quanto que eu leio, que eu sei de Bíblia. O meu socorro, ele não vem porque eu não falto um culto, porque a minha conduta religiosa está em dias. Não, o meu socorro, ele vem do Senhor. Ele vem do Senhor, aquele que criou os céus e criou a terra. Glória a Deus, glória a Deus. E nós percebemos, irmãos, que quando nós olhamos, o problema não é a religião. E eu quero passar aqui rapidamente algo para os irmãos, para que fique bem frisado no nosso coração, porque eu preciso deixar isso no seu coração bem firme, para que nós possamos estar fortalecidos através da palavra. E o fio condutor, a religião, ela é a espiritualidade e a verdadeira conexão. Antes de entrar no desenvolvimento do Salmo 121, é importante entender algo. Entender? A religião não é totalmente algo ruim. É interessante que quando nós paramos para analisar, olhando para a Bíblia e textos que nós conhecemos, a gente percebe, Lucas, que você não vai ver na Bíblia Deus repreendendo de forma forte Zaqueu, o cego de Jericó. Você não vai ver Jesus, ele pegando pesado, irmãos, por aqueles necessitados que estavam buscando, talvez ali, a religião, participar da sinagoga. Mas a gente vai ver na Bíblia Sagrada, Jesus pegando pesado com escriba e fariseu. No capítulo 23 de Mateus, a gente vai perceber que Jesus, ele tira o Evangelho de Mateus para pegar o capítulo 23 todinho, só para dizer, repreender fariseu. E por que Jesus, ele repreendia fariseu? Era porque ele não gostava de fariseu? Porque, se a gente for olhar à luz da história, os fariseus, eles começaram até de uma maneira boa. Por quê? Porque o objetivo deles era fazer com que todas as vezes que o Israel se desviasse, eles vinham lá para trazer a santidade através da liturgia, através da orientação. Mas só que o que pegou com os fariseus era porque Jesus, ele disse: olha, ai de vós hipócritas, que vocês dão o dízimo do cominho e da erva, mas vocês não têm ali amor e misericórdia. Não é para fazer essas coisas e omitir as outras. Os fariseus eram gente muito importante, irmãos. Eram pessoas que, se um fariseu chegasse no meio ali onde Jesus estivesse pregando, era impossível você não enxergar um fariseu chegando. Até porque as vestes já denunciavam
Eles eram pessoas de destaque na sociedade. Mas a religião ela não é algo totalmente ruim. Pode passar. A interação original do latim, religião vem do latim, que é religar. Religar o homem a Deus. Homem e Deus. Pode passar o próximo. A religião ela servia para construir a base. Ou seja, ensinar princípios, organizar a oração, preservar valores espirituais e conduzir as pessoas para Deus. Esse é o objetivo, ou é o objetivo da religião. Porque afinal de contas, Jesus nunca teve problema com os religiosos. Ele teve problema com o fariseu, por causa da hipocrisia, por causa da dificuldade, por causa do fingimento. Pode passar o próximo. Por isso, de certa forma, todos nós somos religiosos. Por quê? Porque estamos na igreja, seguimos uma doutrina, congregamos, temos práticas espirituais e obedecemos princípios bíblicos. Sim ou não? Sim. Não tem problema nenhum, irmãos. Pode passar. A religião, quando é equilibrada, ela é importante. Ela cria. A religião equilibrada, ela disciplina. Ela gera comunhão, organização, ensino e temor. Glória a Deus. Então a religião ela é importante. Pode passar. O problema não é a religião. O problema é quando a religião ela substitui o relacionamento com Deus. Então, irmão, não tem como. Eu sempre digo que aquilo que eu faço para Deus na igreja, quando ela é feita e direcionada para o Senhor, eu digo que o meu trabalho é o estado do meu relacionamento com Deus. E se ele não for isso, ele vai gerar um peso, ele vai gerar um cansaço, ele vai gerar uma fadiga. E aí logo nós confundimos a religião com relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus, irmãos, é o que tem nos parado. Porque quando eu olho, eu não sei se é Mateus 14 e se é Lucas 14. Não estou lembrado agora, irmãos. Mas quando nós olhamos para Jesus, ele tinha acabado de fazer a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. E aí agora, ele obriga, eles dão uma ordem para os seus discípulos, dizer, olha, atravessem o mar. E quando vocês atravessarem o mar, eu vou despedir a multidão, eu vou subir um monte para orar. E depois eu vou encontrar vocês. E quando isso acontece, os discípulos eles obedecem a palavra, eles obedecem a ordem de Jesus. É interessante que Jesus, irmão, você não vai encontrar no texto, Jesus dizendo assim, olha, eu vou pedir aqui para vocês atravessar o mar. Não, Jesus, o texto é bem enfático dizendo, Jesus deu uma ordem, atravessem o mar, além que eu vou despedir a multidão e depois vou encontrar com vocês. Sabe o que aconteceu? Começou a se levantar uma tempestade. E o vento começou a se contrário. E quando o vento ele começou a se contrário, a Bíblia diz que a quarta vigília da noite, Jesus ele vem andando sobre as águas. E quando ele vai se aproximando, os discípulos eles se desesperam, porque eles pensavam que era um fantasma. Amém? Até aqui os irmãos estão entendendo? Preste atenção que a doutrina é mais tranquila. Então, quando os discípulos ele têm esse desespero, pensando que era um fantasma, aí Jesus diz, olha, tem de bom ânimo, sou eu. Aí Pedro, o Pedrão lá, desenrolado, cheio de fé, Jesus, se é o Senhor, deixa eu ver contigo. Aí Jesus olha para ele, então vem. Quando chega Pedro, ele vem, você percebe que quando ele tira o pé do barco, ele não afundou. Ele começou a andar sobre o mar. E ele, quando ele estava olhando para Jesus, preste atenção, ele estava andando. Então perceba, não é tempestade que afunda crente, não é vento contrário que afunda crente.
E aí Jesus vai lá, ele começa a clamar. E aí, irmão, ele só clama quando ele já está afundando. E esse é o problema, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo de religiosidade, de dificuldade, que hoje alguns de nós somos incapazes de entender que nós já estamos afundando. Ei, varão, escuta uma coisa, não espera afundar para clamar no socorro de Deus, não espera afundar para clamar por Jesus. Aleluia. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ele começou a ir de ladeira abaixo. Aleluia. E volta lá, maravilha. Por isso, irmãos, que, de certa forma, a religião, o problema não é a religião, o problema é o relacionamento. O relacionamento é o que te faz achar que não vale a pena vir para a igreja. Irmãos, eu posso dizer uma coisa. Mesmo nos meus dias cansados, nas duas últimas semanas, irmãos, eu estava cansado, irmão. Não era cansaço físico, era um cansaço espiritual. Era um cansaço, aquele cansaço que tem hora que você pensa assim: não, eu vou entregar tudo, eu vou me afastar um pouquinho, eu vou ali talvez descansar, para me dar aquela parada, para me poder recarregar as energias. Não, irmão, é como Jesus ele diz, Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque tem uma coisa que é verdade: ei, luta passa, dificuldade ela também passa, aleluia. Tribulação ele tem começo, meio e fim. Pastor, o que eu tenho que fazer? Meu querido e minha querida, apenas aguente firme. Essa leve, momentânea tribulação, ela produzirá para ti coroa de glória. Louvado seja Deus, o nome do Senhor será glorificado na tua vida. O relacionamento com Deus. Olha só, o religioso pode passar. O religioso, irmãos, ele vive apenas de trás que se preocupa com regras, aparência, costume e rituais. Ele está preocupado com performance. Ele está preocupado com o que o outro pensa a meu respeito. E se tem uma coisa que nós, nesse tempo agora, o que nós não podemos dar atenção, irmãos, aleluia, é com quem está dizendo o que você não é. Porque nós não somos o que os outros dizem, nós somos aquilo que Deus ele já sabe e vê. Ou você não lembra que Deus não vê como o homem vê? Ele sabe o que ele está preparando para ti. O religioso, irmãos, ele está preocupado, ele faz tudo bem, ele canta bem, ele ora bem, ele prega bem, ele faz ali, ele está preocupado com a técnica. Isso não tem problema, é bom, tem que se aperfeiçoar, tem que buscar contato, tem que buscar ali para que nós venhamos a estar se aperfeiçoando. Mas quando nós se preocupamos mais com a performance do que com o relacionamento, irmãos, nós corremos o sério risco da tempestade nos afundar. Nós corremos o sério risco de passar pelo momento de provação e entendendo que, achando que é abandono de Deus. Isaías ele diz: se você passares pelo fogo, ele não te queimará. E quando passarem pelas águas, ela não te afogará. Mas também Isaías ele vai dizer que desde a antiguidade não se viu, nem com ouvido se ouviu, um Deus além do Senhor, que ainda trabalha para aqueles que nele esperam. É por isso, irmão, não sai da posição que Deus te colocou. O religioso ele vê muitas regras, e nós temos que ver as regras, irmão. Uma coisa não anula a outra, mas o mais importante, irmão, é o relacionamento. Sabe por quê? Porque o espiritual, ele vive relacionamento, ele se preocupa, sabe com quê? Com a essência de Deus, ele se preocupa ainda com o fogo que não pode se apagar, ele se preocupa ainda com a intimidade, ele se preocupa ainda que ele precisa o tempo todo estar dizendo:
Senhor, me transforma, Senhor. Arranca esse pecado que me afasta muitas vezes de Ti, Senhor. Tira essa agressividade no meu coração, Senhor. Tira essa conturbação da minha mente. Ele se preocupa, irmão, de ter uma comunhão com Deus. Aleluia! Pode passar. Aleluia! E aí os fariseus começam até com uma intenção boa, irmão. E a gente vai ver aqui, ó, o surgimento aconteceu no período em que o povo estava se afastando da lei de Deus. Eles surgiram para defender a santidade, preservar os mandamentos e impedir práticas pagãs. Foi nesse contexto que os fariseus eles surgiram. E aí, a intenção inicial era o quê? Correta. Diga, a intenção inicial era correta. Pode passar o próximo. Mas a realidade distorcida, o problema foi com o tempo. Eles passaram a valorizar mais os dogmas do que a presença. Eles conheciam a lei, mas não conheciam o coração de Deus. Eles tinham ali todo o entendimento. E Paulo coloca em Mateus 24, Mateus 23. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só. Então falou Jesus à multidão, dizendo: na cadeia de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem.